Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do seu presidente, industrial Mário Salles de Araújo, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte agradece a presença de todos e dá início neste momento ao terceiro e último dia do Fórum Caminhos do RN, evento que está ouvindo todos os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Neste fórum, eles poderão apresentar suas ideias, planos e projetos, em um diálogo aberto com as classes produtivas e, em particular, também com os eleitores. 6 candidatos já passaram por este fórum desde a segunda-feira. Agora é hora de ouvir o candidato pelo Rede de Sustentabilidade, Freitas Júnior. Servidor público, 30 anos, Francisco Raimundo de Freitas Júnior já foi candidato pelo Rede à Prefeitura de Natal em 2016. É um dos candidatos que disputa a eleição sem contar com o apoio de outros partidos. Como candidato a senador, ele terá ao seu lado o capitão da Polícia Militar, Stevenson Valentim, e o guarda municipal, João Napoleão. Essa é a sua primeira candidatura ao governo do Estado. É importante frisar que todas as regras foram previamente acertadas com as assessorias dos candidatos e que, pelo previsto, só serão aceitas perguntas por escrito. Também não serão permitidas manifestações que de alguma forma agridam qualquer um dos candidatos. Todas as questões, inclusive aquelas que não forem lidas, serão encaminhadas aos candidatos após a conclusão do fórum. A partir deste momento, por favor, todos mantenham seus celulares no modo silencioso e fiquem de pé para a execução do hino nacional. A FIERN registra e agradece as presenças de diretores, gestores, presidentes de sindicatos e todos que estão aqui prestigiando o candidato. Agora, assistiremos à exibição de um vídeo sobre a Agenda Potiguar 2019-2022, o Mais RN.
Projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte, com diagnósticos e propostas objetivas de soluções nas mais diversas áreas da administração pública. O Mais ANN é fruto de um estudo contratado pela Fierne a respeitar a empresa de consultoria Macroplan como contribuição ao Estado. Produzido em 2014, o Mais ANN passou agora por uma revisão e uma atualização, e resultaram na Agenda Potiguar 2019-2022. Em 2005, o Rio Grande do Norte era o estado melhor posicionado em desenvolvimento nas regiões Nordeste e Norte. No Brasil, estava em 12º lugar. 10 anos depois, havia perdido 2 posições. A perda do dinamismo do Rio Grande do Norte foi diagnosticada desde 2014 pelo Plano Mais RN, que propôs um pacto político e social de todos para melhorar o estado. Infelizmente, este pacto não aconteceu e a trajetória de declínio do estado se acentuou. Em 2006, o Rio Grande do Norte era o 3º estado mais seguro no Brasil. 11 anos depois, assumiu a liderança entre os estados mais violentos, com uma taxa de homicídios de 68 por 100 mil habitantes em 2017. Outro problema, apesar da forte escassez de água, as perdas físicas nas redes de distribuição da KM ultrapassaram os 50%. E até junho deste ano, continuamos perdendo empregos formais, ao contrário da maioria dos estados do Brasil. É bom lembrar que nosso estado tem potencialidades muito valiosas: energia, turismo, indústria têxtil e de confecções, fruticultura, pesca, entre outras. Mas não é possível aproveitá-las com eficiência, porque o Rio Grande do Norte está atolado numa crise estrutural que chegou a uma situação limite. Se for mantida a tendência dos últimos 10 anos, até 2022 cairemos para a 23ª posição entre os estados brasileiros. E o Rio Grande do Norte poderá se tornar um dos estados menos desenvolvidos e atrativos do Nordeste e do Brasil. Uma das principais causas dessa situação é a profunda crise fiscal e financeira do estado. Nos últimos 12 anos, o estado acumulou déficits continuados. O déficit registrado em 2017 foi de 754 milhões de reais. Hoje, o Rio Grande do Norte tem mais servidores inativos do que ativos e os gastos com a Previdência Estadual cresceram cerca de 160% nos últimos 3 anos. No início de 2018, o déficit mensal do governo do estado era de cerca de 100 milhões mensais, segundo estimativas da Secretaria de Planejamento do Estado. Mas os problemas não estão apenas no Poder Executivo. Segundo a mesma CEPLAN, no período de 2010 a 2018, o orçamento geral do Estado cresceu 53%, enquanto o orçamento dos demais poderes e órgãos independentes cresceu 110%. Os poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público custarão para cada potiguar, em 2018, bem mais do que a média dos custos dos demais estados do Nordeste. Ou as lideranças potiguares, apesar de suas diferenças, se unem e enfrentam as debilidades do Estado de modo decisivo e com urgência, ou então o Rio Grande do Norte mergulhará num cenário de insolvência financeira, atrasando seus pagamentos e prejudicando cada vez mais os serviços públicos. Se afundará numa trajetória de decadência acelerada. Para as lideranças empresariais do Estado, a agenda do Pacto de Resgate Potiguar para 2019-2022 tem foco em 4 grandes desafios. 1. Melhorar os serviços públicos e a infraestrutura. 2. Melhorar o ambiente de negócios e atrair mais investimentos. 3. Fazer um forte ajuste fiscal e melhorar a qualidade do gasto público. 4. Reconstruir a governabilidade para resgatar o Rio Grande do Norte. Esses desafios se desdobram em 44 metas que indicam o esforço que teremos que fazer nos próximos 4 anos. A seguir, uma amostra dessas metas. Segurança. Reduzir a taxa de homicídios de 68 para 33,5 por 100 mil habitantes. Inclusão social. Diminuir o percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza de 36% para 12%. Despesa pública. Enquadrar as despesas de pessoal nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. As metas estão desdobradas em 180 ações desafiadoras e trabalhosas, como, por exemplo,
manter todos os serviços públicos essenciais, segurança, educação, saúde, transportes, abastecimento de água, em funcionamento normal durante os 4 anos. Melhorar o ambiente de negócios do Estado, em comparação com os outros estados do Nordeste, para atrair mais investimentos e criar novos empregos. Reduzir a participação dos demais poderes e das despesas com pessoal, ativos e inativos, no orçamento do Estado. Congelar salários e benefícios, se preciso for. Esta agenda deve ser liderada pelo governador eleito este ano. Exigirá muito trabalho e cotas de sacrifícios solidários de todos. Conheça, debata e divulgue essas propostas com todos os seus amigos e familiares. Vamos nos unir para fazer o Rio Grande do Norte voltar a crescer, gerar mais empregos e qualidade de vida. Neste momento, o presidente Amaro Salles passa às mãos do candidato Freitas Júnior uma cópia da Agenda Potiguar mais RN. Com a palavra agora, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Amaro Salles de Araújo, para fazer a abertura desta edição do Fórum Caminhos do RN. Bom dia a todos, diretores, presidentes, jornalistas, presentes, gestor, Guilherme. Eu gostaria de saudar os diretores presentes, passar bastante com o nosso candidato protegido. Quero saudar também o candidato protegido, agradecer aos professores a sua presença aqui, a participar dessa sabatina. Sabatina é essa que completa hoje o sétimo mandato do Estado. Desde segunda-feira com esse projeto, intuito trazer os candidatos a essa verdade aí que você em 5 minutos se assistiu. Um resumo do que o nosso Estado. Você imaginar que o nosso Estado, nesses últimos anos, o que ele vem sofrendo com a perda da qualidade dos seus serviços, com as empresas que estão aqui estabelecidas sobrevivendo a esse momento tão difícil do Estado. Diga você que aqui não é uma varinha de condão, nem um achismo. É um estudo que foi feito pela Macroplan, onde fizemos esse estudo em 2014, entregamos ao governo Rosalba, entregamos ao governo Robson, e estamos agora com essa pauta de uma agenda potiguar para até 2022, 2019, 2022. Temos certeza de que essa agenda ela completa com um plano de metas, os objetivos, as ações, para que o novo governante, caso seja eleito, possa avaliar junto com a sua equipe, e não o direcionamento da FIEM que você tem que fazer, mas mostrando a você, sua equipe, o que o Rio Grande do Norte tem tão importante nesse momento, pode ser aproveitado desse trabalho. É um trabalho árduo nesses 4 anos, de pesquisa, de sustentabilidade. Por quê? No domingo próximo passado, a Folha de São Paulo trazia números assim que já coloca o Estado numa situação pior do que essa que o Maidana coloca. A gente foi até generoso com alguns números aqui. Eu estava comentando aqui com o nosso diretor Roberto, na hora que a gente, um dos objetivos é prestar um serviço de qualidade do serviço público. Isso é dever do Estado, isso é obrigação do Estado. Mas nós estamos alertando, precisa ser feito isso, para que dê dignidade aos seus servidores, ao seu povo. Nós sabemos de que, eu gosto de fazer também esse registro, isso ainda foi construído em 4 anos que o governador Robson está como governador.
Isso é uma história de 30 anos aí que o Estado vem colhendo, o Estado vem aumentando o seu gasto, e aí que sua economia vem. Então, eu quero dizer a você que essa agenda potiguar para os próximos 4 anos, ela já pensa os próximos 20, porque agora de 2014 a 2034, nós temos aí, a gente fez um resumo desses 4 anos, mas também não perdemos a orientação dos próximos 16. E quero dizer a você também, que você ainda é muito jovem ainda, e poderá ter um proveito muito grande desse trabalho. O trabalho ele traz uma busca de um Estado melhor. Não é só para as empresas. Na hora que o Estado vai bem, os servidores vão bem, as empresas vão bem, eles sempre querem. Querem nada demais. Queremos ser felizes. Eu tenho um registro que eu gosto de fazer aqui na Federação. Os empresários desse Estado são os heróis da resistência. Só que todo dia de manhã, independente de quem seja o governador, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, eles acordam e vão dormir pensando em gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego e gerar desenvolvimento. Então, com essas palavras, eu quero dar boas-vindas e quero dizer também, a Fierne será vigilante nessa agenda potiguar. Nós estamos criando um observatório que vai acompanhar todas as ações, todas as metas, todos os objetivos. O intuito só, e hoje, mais ainda é um domínio público, não é mais a Fierne. A Fierne foi quem realizou, quem construiu, mas a partir de agora ela vai só alimentar as informações. Ela passa a ser do público. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui e a você, que também deu a satisfação aos nossos empresários que estão aqui. Muito obrigado. Com a palavra agora, o candidato pelo Rio de Sustentabilidade, Freitas Júnior. Bom dia a todas e a todos. Em nome do presidente Mário Salles, aqui um cumprimento aos demais candidatos, o senador João Napoleão, candidato a deputado estadual Geraldo Júnior, e todos os visitantes também, os diretores e visitantes. Antes de tudo, eu quero externar minha alegria de participar desse evento, e não somente participar do evento, mas de saber que tem cabeças pensantes que tanto estão trabalhando, construindo a economia do Estado do Rio Grande do Norte, como também estão pensando melhorias estruturais a curto, médio e longo prazo. Porque o Brasil, de uma forma geral, e talvez isso especificamente é mais acentuado no Estado do Rio Grande do Norte, a falta de planejamento. Comenta-se que o alemão passa 70% do tempo planejando e 30% executando. Nós não planejamos nem 30%, e por isso pagamos o preço da ausência de planejamento. E quando você vem para o serviço público, isso é muito mais acentuado. Então, a ausência de planejamento, a ausência de políticas de Estado, principalmente a médio e longo prazo, faz com que os estados brasileiros mergulhem nesse poço horrível que é o que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Norte. Um estado sem nenhuma perspectiva de futuro, um estado que caminha a passos largos para ver o seu fracasso se acentuar cada vez mais. Também parabenizo pela presença feminina. Alguns espaços que a gente vai é dominado pela presença masculina, a gente sabe que a maior parte da população, então essa ausência de representatividade é muito ruim para o Brasil. A gente tem uma figura feminina que está aí já há 8 meses em segundo lugar nas pesquisas de primeiro turno e vencendo o Senado de segundo turno. Ontem saiu uma pesquisa que mostra o crescimento dessa figura feminina, que é a Marina Silva, né, a única candidata à presidência da República,
mulher, e essa semana teve aí, inclusive, um apoio emblemático, que é o apoio da Maria da Penha, que deu o nome à lei, e representa a força da mulher nos espaços de decisão do nosso Brasil, que é tão importante, do ponto de vista prático e também simbólico, a presença feminina. E aí, se Deus quiser, vai manter essa pegada aí das pesquisas aí dos últimos 8 meses, vamos para o segundo turno, vamos ganhar as eleições, vamos mostrar que é possível fazer política de um jeito diferente, é possível se planejar e é possível mudar a realidade do Brasil. A gente sabe que não é possível fazer milagres, mas é possível dar um novo rumo e recuperar a credibilidade que o Brasil precisa. Antes a gente falava muito em credibilidade no mercado internacional, hoje em dia a gente está falando em credibilidade com a sociedade, com as empresas, com os servidores, com a sociedade de forma geral. O governo brasileiro, o governo potiguar e os governos, na maioria dos municípios também, está sofrendo uma profunda crise de representatividade. As pessoas não se sentem representadas, as pessoas já não confiam mais nos seus governantes, e isso demonstra a falta de rumo que o nosso país está tomando. Isso é muito ruim para o país. O Rio Grande do Norte, ele segue uma receita de atraso, e isso realmente não é dos últimos anos. Isso se acentuou nos últimos anos, claro, mas é uma política de décadas. É uma mistura extremamente perigosa que o Estado do Rio Grande do Norte adotou. Primeiro, a ausência de políticas planejadas de curto, médio e longo prazo. O máximo que se planejou, e muito mal se planejou no Estado do Rio Grande do Norte, foram políticas de curto prazo ou de curtíssimo prazo, e não se tem no Rio Grande do Norte políticas de Estado. O que se teve foi, temporariamente, políticas de governo. Em alguns casos, as próprias políticas de governo não foram implementadas, as mudanças constantes de secretariado, as perspectivas, as mudanças de rumo a cada orçamento, a cada LDO que é enviado para a Assembleia Legislativa, e você vê que há um redesenho totalmente diferente. No ano de 2015 se manda um LDO determinando diretrizes, no ano de 2016 se manda outro, e isso mostra uma falta de rumo, de direcionamento no governo, e uma ausência não somente de políticas de Estado, mas também de políticas de governo. O que o governo quer fazer, como ele quer fazer, aonde ele quer chegar, isso a gente não encontra no Rio Grande do Norte, nos governos, e a cada ano tem se acentuado cada vez mais esse tipo de coisa. Então, se juntou a ausência de planejamento, uma previdência social totalmente desequilibrada, que é a realidade da previdência social do Rio Grande do Norte. Você imagina um estado onde a pessoa se aposenta sem contribuir. É o sistema de previdência do Rio Grande do Norte. Em menos de 2 décadas, que as pessoas passaram a contribuir para se aposentar no Rio Grande do Norte. Até então, a pessoa tinha direito às pensões e auxílios que saíam do sistema do Instituto de Previdência, do Instituto IPE. Enquanto ele existia, a pessoa se aposentava sem contribuir com um único centavo, e saía tudo do orçamento geral do Estado, saía do Tesouro do Estado. Então isso mostra a falta de planejamento, de articulação e de perspectiva que tem a nossa classe política. E que é os mesmos grupos que se alternam, mas que permanecem ainda sem rumo no Estado do Rio Grande do Norte. O aumento da despesa do Estado, ao mesmo tempo que você não se investe no crescimento econômico do Estado, você não investe na modernização do aparelho do Estado, de forma que você tem uma situação que é um caos anunciado, porque cresce a dívida pública do Estado do Rio Grande do Norte e decresce o investimento econômico, que pode gerar arrecadação e que pode gerar mais de manobra, inclusive para investimentos sociais de curto, médio e longo prazo no Estado. Então, essa soma de fatores foi acentuado ainda com, inclusive, o atual governador, quando presidente da Assembleia Legislativa, que patrocinou um processo
e monstrificação nos repasses dos duodécimos aos poderes e órgãos com autonomia financeira do Estado. Então, hoje a gente tem uma anomalia horrível, que é o repasse do duodécimo para a Assembleia Legislativa de acordo com a previsão orçamentária e não de acordo com a receita corrente líquida. Ou seja, você fica desempregado e continua pagando a mensalidade do seu filho de acordo com o seu salário anterior. A sua empresa quebra e você vai ser funcionário e vai pagar uma receita como se industrial você fosse. Vai pagar uma mesada como se industrial você fosse. Essa é a realidade do Estado do Rio Grande do Norte. A gente paga o Poder Judiciário, paga o Tribunal de Contas, paga o Ministério Público, como se nós estivéssemos vivendo num momento de acentuada prosperidade econômica no Estado do Rio Grande do Norte. É como se nós estivéssemos vivendo na década passada com um aumento crescente nas receitas do Estado e nós permanecemos nos endividando como se tivéssemos esse crescimento na receita e não um decrescimento constante. E em alguns trimestres nós temos um crescimento, aí a dívida ela também cresce mais do que o crescimento da arrecadação e isso vai gerando uma bola de neve que a gente nunca vai sair desse ponto. Para acentuar, a gente tem os atrasos dos servidores, que aí acaba prejudicando todo o comércio do nosso Estado. A gente tem boa parte dos servidores que ainda não receberam o 13º do ano passado. Isso vai gerando um efeito cascata e vai prejudicando o comércio que é estratégico, que a gente tem servidores em todos os municípios do Estado, então isso provoca um impacto extremamente negativo na economia de todo o Rio Grande do Norte. Tanto faz ser em Genhavé, lá no Alto Oeste, tanto faz ser em Equador, em Jaçanã, ou aqui em Natal, mas o atraso de salário dos servidores vai gerando um efeito cascata, prejudica o comércio, aí prejudica o industrial que produz o alimento do Estado. Aí a gente tem, associado a isso, um sistema tributário extremamente injusto, que reduz a competitividade dos nossos comerciantes, dos nossos industriais, dos nossos empresários do Rio Grande do Norte em relação à Paraíba e em relação ao estado do Ceará. E aí essa soma de fatores vai fazendo com que a gente vá disputando a vanguarda do atraso. Então hoje o Rio Grande do Norte está disputando a vanguarda, a gente foi a vanguarda do Norte-Nordeste. Hoje nós estamos disputando a vanguarda do atraso, não só do Norte-Nordeste, até pelas condições dessas regiões, mas de sermos a vanguarda do atraso do Brasil. Mas tem também o Rio Grande do Norte, tem uns pontos que vai mostrar nos próximos anos. Vai mostrar que é o campeão de violência, que é o campeão de feminicídio, que é um dos estados que tem o dobro da média nacional em analfabetismo, que é um dos estados que está entre os 5 estados mais ineficientes do Brasil. E aí, porque senão todo mundo vai entrar em depressão, né? Vai ter que sair daqui para uma clínica, então vamos parar por aqui, que a gente já sabe, está muito bem documentado aqui na Agenda Potiguar. Mas o que é que precisa ser feito no Rio Grande do Norte? Primeira coisa, a gente tem que puxar o freio de mão. A gente tem que dizer, olha, fazer o que a gente está fazendo aqui. Sentar a classe política, a classe empresarial, as lideranças dos trabalhadores, sindicalistas e assim por diante, sentar esses setores e dizer, olha, a gente está caminhando para o fundo do poço. A gente está caminhando para um fosso que não sabemos nem até qual a profundidade. Então vamos pactuar aqui uma saída para a crise do Rio Grande do Norte. Vamos dar 4 anos de trégua para, nesses 4 anos, nós colocarmos o Rio Grande do Norte no rumo. Depois de 4 anos, você segue com o seu projeto de político, você segue com o seu projeto, faz a sua disputa legítima e democrática, mas durante esses 4 anos nós temos que nos unir, porque o que tem que estar em primeiro lugar é a retomada do desenvolvimento com preservação ambiental e inclusão social para o Rio Grande do Norte. Então, a primeira coisa, o Estado precisa ser um motivador.
O Estado precisa ser um mobilizador nesse momento. O Estado não pode ser o gargalo para o desenvolvimento do Estado. Quando eu falo Estado aí, eu estou me referindo especificamente ao Poder Executivo, ao governador do Estado, a figura que representa esse poder. Ele não pode ser o gargalo no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Ele precisa ser o mobilizador, ele precisa ser o motivador, ele precisa ser aquela pessoa que o empresário, que o funcionário público, que o comerciário, ele olhe para o governador e diga: olha, eu não concordo com as ideias do partido dele, eu não concordo com o perfil pessoal dele, eu não gosto dele enquanto pessoa, mas eu sei que é uma pessoa correta, eu sei que é uma pessoa bem intencionada e eu sei que diante da realidade que a gente tem, ele tem condições técnicas, intelectuais, morais, éticas para conduzir o Rio Grande do Norte nesse processo de crise profunda que a gente se encontra. Então, a primeira coisa, nós precisamos de um governador que inspire a população. Um governador que tenha credibilidade de conversar com os outros poderes, de conversar com os empresários, de conversar com os seus próprios funcionários e eles sintam credibilidade e vontade de mudar a realidade do Rio Grande do Norte. Eles sintam realmente que ele está preocupado em mudar o Estado. Que sinta que ele realmente quer mudar. E não é só um discurso deletério para enganar, para ludibriar e para se reeleger com 4 anos e destruir o Estado mais do que o que ele já está destruindo. Então, a primeira coisa, o governo tem que dar o exemplo. O governador tem que dizer: olha, vou congelar o meu salário, porque eu não posso exigir que os outros congelem o salário se eu dobro o meu salário. Então, eu vou congelar os meus salários, vou abrir mão de toda e qualquer regalia, vou reduzir, cortar na carne todas as despesas do gabinete do governo do Estado, reduzir ao máximo possível as diárias, ao máximo possível as diárias de todo o primeiro escalão, governador, primeiro escalão, abrir mão, se precisa, de 13º, governo do Estado, e fazer uma reforma administrativa profunda no governo do Estado. Eu cito exemplo, que é uma proposta da gente. Hoje a gente tem 3 secretarias do Estado, que é a Secretaria de Recursos Hídricos, a Secretaria de Regularização Fundiária e a Secretaria de Agricultura, a SEAP, SEARA, SEMAI e SEAP. Essas 3 secretarias, ela têm interesses conflitantes e muitas vezes, como por exemplo, numa restauração de um barreiro, que é um pequeno açude, um pequeno reservatório de água, lá na região do Siridó, em Acari, aqui no Siridó do Rio Grande do Norte. E aí você tem um conflito, porque seria uma atribuição da SEA, mas fica dentro de um assentamento rural, então seria da SEARA, só que é um projeto que vem com recurso da agricultura, e aí seria da SEAP. Aí você vai burocratizar essa decisão, vai passar por 3 secretarias, cada uma dessas secretarias tem 15 setores, cada uma dessas secretarias tem no mínimo 3 empresas terceirizadas, e isso tem os seus contratos de aluguel, não só em Natal, mas por todo o Estado, e isso vai tornando o Estado do Rio Grande do Norte inchado e ineficiente, que é essa a realidade. Aí você tem um cabidão de empregos espalhados por todo o Estado, gerando ineficiência, gerando ônus, gerando despesa e dificultando a vida de uma pessoa que já conseguiu dinheiro para construir um barreiro, um açudezinho pequeno lá em Acari, como exemplo, para resolver o problema de água, para matar a sede do rebanho dele, para passar uns 8 meses de estiagem da região. Então o que é que a gente vai fazer? Reduzir, vai juntar e vai criar uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário, de Infraestrutura Agrária para o Rio Grande do Norte. Vamos acabar, hoje são 45 setores, vamos acabar, reduzir para 15. Não, 15 é pouco, então vamos reduzir para 20. Mas você vai abandonar a política de reforma agrária? De forma alguma. A política de reforma agrária vai ser articulada com a Procuradoria Geral do Estado. Vamos ter, qual é o trabalho? Regularização de terras.
o trabalho da Seara. Então, é um trabalho jurídico. Vamos colocar na Procuradoria-Geral do Estado. Vamos reduzir com isso todas as terceirizações dessas secretarias. Vamos reduzir 2/3 dos setores e vamos simplificar os processos voltados para a agricultura no estado do Rio Grande do Norte. E para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai dar para botar servidor em dia e vai ter uma secretaria que vai ter recurso para investir na infraestrutura agrária do estado do Rio Grande do Norte. Não adianta a gente ter 200 secretarias e essas 200 secretarias apenas estar pagando funcionário sem ter dinheiro para investir. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Planejamento, são outro exemplo. Juntar 3 secretarias e dotar essa secretaria da capacidade de planejamento e investimento. Se a secretaria ela consegue planejar o estado do Rio Grande do Norte, pensar o estado do Rio Grande do Norte para daqui a 3 décadas, pensar o Rio Grande do Norte para daqui a 3 gerações, então é extremamente justo que essa secretaria ela também seja responsável pelos investimentos para daqui a 3 décadas, que vão surtir efeitos para daqui a 3 décadas, pela captação de recursos. Então, unir a Secretaria de Finanças do Estado, Desenvolvimento Econômico e também a Secretaria de Planejamento numa secretaria só, mas uma secretaria também simplificada, com menos setores, uma secretaria que vai simplificar os processos do Estado, porque vamos acabar com os processos em papel, tudo vai ser eletrônico, tudo vai ser digital. Vamos utilizar o contrato que o governo do estado já tem para não gerar mais custo com o IMD, que é o sistema do SIGA-A, que é utilizado na UFRN. O estado tem um contrato, mas o contrato é subutilizado, só usa para o serviço de Secretaria da Educação. Vamos utilizar todo o sistema com toda a capacidade que ele tem, a UFRN, todo o controle administrativo, acadêmico, até as eleições de departamento na UFRN são feitas pelo SIGA-A, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades da Universidade, e isso é utilizado pela maioria, quase 100% das universidades federais do Brasil, e o governo do estado do Rio Grande do Norte tem um convênio com a UFRN, utiliza a tecnologia, gasta, mas não utiliza com toda a capacidade que ele tem. Então, tomando essas medidas, cortando na carne, vamos para o segundo ponto: adotar um sistema tributário simplificado e progressivo. O que está acontecendo no interior do estado do Rio Grande do Norte, em cidades como Alexandria, por exemplo, é extremamente perverso e ninguém diz nada, ninguém fala nada sobre isso. A população dessas cidades vai fazer as suas compras, inclusive abastecer nas cidades vizinhas. Quem aqui conhece a fronteira sabe que muitas vezes você não sabe se está no Rio Grande do Norte ou se está na Paraíba. O Ceará tem também essa realidade, mas é menos. Mas com a Paraíba é muito acentuado. Você tem cidades vizinhas separadas por 4 quilômetros, 5 quilômetros. Então o que é que a população de Alexandria, por exemplo, se por caso concreto, minha terra natal, a população de Alexandria vai abastecer em Bom Sucesso e paga o combustível mais barato, porque o sistema da Paraíba é menos injusto do que o sistema do Rio Grande do Norte. As pessoas vão fazer a feira delas, deixam para fazer, em vez de fazer semanalmente, fazem mensalmente, e vão para Catolé do Rocha e fazem a feira porque compensa mais para elas. Isso está matando a economia do interior do Rio Grande do Norte. Produtos que são originários do Rio Grande do Norte vão perdendo competitividade em relação a outros produtos. E isso vai gerando, como eu disse anteriormente, um efeito cascata que vai piorando cada vez mais a situação. Então a primeira coisa, adotar o ICMS progressivo. Manter a alíquota como nós temos hoje, mas cobrar menos de quem ganha menos. Se você produz menos, se você ganha menos, é justo que o seu ICMS seja mais baixo. Com isso, a gente vai aumentar a competitividade dos micro e pequenos empresários, principalmente do estado do Rio Grande do Norte. Vai aumentar a competitividade, vai aumentar as condições
também de gerar mais emprego, e com isso gerando, se ele está contratando mais, é porque ele está vendendo mais, ele está produzindo mais, vai gerar mais arrecadação e o Estado vai acabar ganhando mais com isso. Simplificar. Não é justo que um pequeno empresário tenha que ter mais de um contador só para pagar imposto, porque essa é a realidade do Estado. Então, estudarmos a melhor forma de unificar a cobrança dos impostos, tornar tudo digital, eletrônico e unificado, como forma de simplificar, de facilitar o sistema para ajudar a desburocratizar o aparelho do Estado e ajudar os empresários do Estado do Rio Grande do Norte. Feitas essas medidas, vamos para o Poder Judiciário. E aí a gente vai conversar com eles, mas já vai também com a decisão tomada. Vamos repassar de acordo com a receita corrente líquida. Por quê? Porque o Rio de Janeiro passa de acordo com a receita corrente líquida. Aí o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro foi e recorreu aos tribunais superiores. E aí os tribunais superiores disseram que é para repassar de acordo com a receita corrente líquida. Aí já vai uma redução de 21% no repasse do duodécimo. Aí o pessoal até diz assim, mas aí seus processos vão caminhar. Eu digo, pode arrochar, que eu não tenho nenhum. Então pode colocar à vontade, pode abrir. Daqui que eles forem me julgar, já ter terminado o meu mandato. Entendeu? Então repassar os repasses do duodécimo de acordo com a receita corrente líquida. Não é justo que Poder Legislativo, que a Assembleia Legislativa dê ambulância, que a Assembleia Legislativa faça empréstimo. Não é justo que o Poder Judiciário faça esse tipo de coisa. O Poder Judiciário existe para julgar, para cumprir a sua função judiciária. O Tribunal de Contas existe para analisar a conta e dar parecer como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa existe para fiscalizar e legislar. Não é para sair dando ambulância, fazendo empréstimo, investimento ou nenhuma coisa desse tipo. Então, fazendo isso, nós conseguimos dar fôlego ao governo do Estado para colocar os salários em dia e fazer os investimentos que o Rio Grande do Norte precisa. E, claro, correr atrás de linhas de crédito e financiamento, tanto nacional como internacional, como, por exemplo, as linhas de crédito e financiamento oferecidas pelo Banco Mundial. E também o Rio Grande do Norte vai ter condições de ter contrapartida para investimentos federais, investimentos da União, que sejam destinados ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Mas aí não é também investir de todo jeito, não. Porque a gente paga um preço muito grande por esse tipo de investimento. O cara faz a obra, mostra o serviço e fica a conta. A gente tem um exemplo, a drenagem da Arena das Dunas, que era para ser inaugurada em 2014. Está lá, ainda não foi concluída. A reta Tabajara é a coisa mais simbólica que a gente tem na entrada de Natal, que foi inaugurada em 2014, para a Copa do Mundo. Então, precisamos ter seletividade nos investimentos. Temos que explorar as nossas potencialidades. Nós sabemos que a energia fotovoltaica, a energia solar, é uma das nossas grandes potencialidades. Nós sabemos que a energia eólica, hoje nós estamos na vanguarda da produção. Então é uma coisa que dá certo, é uma coisa que o Brasil precisa, é uma coisa que pode gerar mais renda para o Estado do Rio Grande do Norte. Então sabemos que é um investimento que na seletividade nós temos capacidade de fazer com que potencializar, agregar valor a esse tipo de decisão. A cassinicultura, que é uma coisa muito pouco falada, mas ela tem um potencial maior, talvez, do que a irrigação nas regiões, por exemplo, Seridó e Alto Oeste, porque ela tem um reuso de água muito contínuo, e isso economiza bastante. Então, por que nós não investimos na cassinicultura lá no interior do estado do Rio Grande do Norte? E aí a gente poderia citar eles exemplos, mas uma das coisas que a gente vai fazer é recriar o Instituto de Minérios do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque a energia fotovoltaica, o Rio Grande do Norte tem uma capacidade muito grande de alguns minérios metálicos, como por exemplo, a gente tem o nióbio. E esses materiais são muito úteis
para a geração da energia solar. Então, como é que funcionaria? Freitas vai criar um novo órgão público, mas eu vou explicar aqui para vocês, não se assustem não. Vai ser um órgão enxuto, novo, então todo mundo técnico, e ele vai fazer as prospecções, vai fazer os estudos e depois vai fazer o leilão. Porque pelo nível de risco e pelo tipo de produção que a gente tem, a gente aqui no Rio Grande do Norte vai atrair muito pouca pessoa disposta a investir em pesquisa. Então, através de cursos como geologia e outros cursos que tem aqui na UFRN, você firma parcerias, faz os estudos e depois você leiloa essas minas para a iniciativa privada. É uma forma de você motivar. Isso já a curto e médio prazo. A longo prazo, nós temos que brigar pelo porto, que oferece condições geológicas muito favoráveis, que é o porto de... Já 5 minutos? Eu estava começando agora. Que é o porto lá de Caiçara, São Bento. E aí teve uma posição estratégica. E a outra coisa, só para concluir então, a gente tem que aprender a liderar no momento de diversidade. Liderar quando tem dinheiro, quando está tudo bem, é muito fácil. Todo mundo fala mal do aeroporto de São Gonçalo, a localização aqui em tudo. Mas por que no nosso governo nós vamos fazer do aeroporto de São Gonçalo o que era para ser uma coisa ruim, vai ser uma virtude? Porque vamos fazer com que o turismo do litoral norte ganhe cada vez mais força. E aí você não vai prejudicar o turismo do litoral sul, pelo contrário, o turista vai ter um motivo para vir, porque vai querer conhecer Gostoso, vai querer conhecer Touros, vai querer conhecer Caiçara. Vamos explorar o potencial do estado. Depois ele já está aqui no Rio Grande do Norte, ele vem para Natal, vindo para Natal, ele vai para Pipa também, e vamos explorar outras potencialidades que a gente tem. Explorar o turismo do interior, as regiões serranas, as regiões de pântanos atlânticos, que é uma coisa que pouca gente aqui no estado sabe até que existe, que é, por exemplo, serras que tem remanescentes lá no sertão, como a Serra de Martins, que tem remanescentes de Mata Atlântica, no meio da Caatinga. Então vamos explorar essas capacidades, linkar com outras atividades relacionadas ao turismo, para gerar cada vez mais economia e geração de emprego e renda para a população do nosso querido e sofrido Rio Grande do Norte. Então, meu muito obrigado a todos. Daremos início agora à rodada de perguntas por escrito. Para iniciar, ouviremos a pergunta do presidente da FIERN, Mário Salles. Freitas, parabéns aí pelo seu anunciamento. Mais ou menos, no nosso interesse, os governantes possam ler, possam ter nesse documento um guia para seu assunto. Tudo isso que você falou, tem vários pontos de convergência que são identificados no assunto. Mas uma das coisas que a gente tem identificado mais é o desperdício do Estado. O Estado tem problema com orçamento. O orçamento é falta de dinheiro. Você precisa mesmo para que você possa cobrir a sua despesa. Mas nós identificamos que a CAEP, esse ano agora de 2017, teve 50% de desperdício. Ora, como é que eu sei que isso é importante que uma CAEP tem desperdício de 50% e você vê seus irmãos lá em Alexandria, sua terra, sofrendo com falta de água. Lá no Acari, que você registrou, que é uma cidade que é muito bem, a cidade mais limpa do Brasil, que não tem água para o povo beber. Onde já teve o seu assunto de água ali, tem uma relíquia da sua beleza, pelo seu revelatório, construído lá anos passados. Então você imagina que hoje esse sistema está perto de 20%. Não é só você chegar amanhã, não quero que a carne mas precisa ser feito. E o governo dá muita bola para ele. Vai encaixando até está no outro. Nós temos aí a questão vou dar um resumo, funcionários públicos. Sem nenhum decreto, eu acho assim.
Você só pode pagar um bom salário se você tem uma boa educação, se você tem uma chuta. É muito melhor você pagar melhor a menos do que você ter muito e não pagar nada. Tem aí o Estado que não tem condições de pagar essa coisa que aí. Na Paraíba, nós tínhamos na Paraíba. O funcionário público lá, a média é R$3.500. No Rio Grande do Norte é R$5.000. Olha a diferença. Você fica que a pessoa que está achando que pode ganhar muito. E o nosso Estado parece que é um Estado rico. E nós temos que gastar dinheiro porque nós temos aí a questão do. Você fala dos poderes judiciários, legislativos, próprio Tribunal de Contas, precisam chamar uma realidade justamente dos seus custos per capita. Né? Comparar com o Nordeste, não estou nem comparando mais com o Paraíba, nem com o Estado do Ceará. Se considerar per capita, há diferença de 40% e 50% dos seus custos. Então isso não é justo que o Estado passe essa crise e ver algumas cidades da carreira, cidades dos servidores públicos, onde nós temos um custo que mas você está pensando justamente essa fazer uma vassourada desses custos, muitas vezes invisíveis, que muitas vezes Obrigado pela pergunta, presidente. A situação da CAERN, ela é um espelho de outras situações que a gente, por exemplo, a questão dos funcionários, a gente tem um estado anômalo, que ele é inchado em alguns aspectos e ausente, totalmente ausente em outros. A segurança pública é o maior exemplo. O governo, alguém aqui tem ideia quanto foi que o governo investiu em 2016 na polícia que faz o trabalho preventivo, administrativo no Estado? 2016, o governo Robson Faria, R$584. Aliás, R$5.480. Perdão. Sabe o que é isso? Uma pistola. Ele deu uma pistola para a polícia durante o ano inteiro. No ano seguinte foi uma viatura, foi 200 mil, uma viatura do tipo Blazer. Esse ano, a mesma coisa. Então, ou seja, Robson, durante todo o mandato, investiu duas viaturas e uma pistola. O governador da segurança. Isso mostra a situação. Então, a gente tem uma anomalia muito grande. Você tem órgão com funcionário demais e órgão sem funcionário. Então, um dos pontos que a gente vai criar é o seguinte: 75% dos cargos de direção e chefia do Estado vão ser ocupados por servidores de carreira. Isso é bom por quê? Porque você aumenta e cria um nível de meritocracia, de mensuração de meritocracia, de pontuação, como é feito nas universidades federais, dos servidores. Isso é bom porque você motiva o servidor a mostrar serviço e isso vai significar economia também. Porque se você chega no órgão, você nomeia o cara diretor do órgão, ele vai de um subdepartamento de alguma coisa, ele vai ganhar R$5.000, não entende nada, e é R$5.000 de despesa. Isso no órgãozinho lá, pequeno, lá em Serra do Belo. Se você coloca o servidor de carreira, ele não pode acumular os proventos com a verba de representação. Ou seja, esses R$5.000 vão ser economizados. Ele vai ficar com o salário que ele já tem direito, que é o salário de carreira. Aí a pessoa vai dizer, não, mas não quer. Quer. Por que eu digo que quer? Porque os professores do Estado hoje, todos os diretores são servidores de carreira. E eles querem. E tem diretor que não ganha nem R$800 de gratificação por ser diretor. Isso gerou uma economia e uma eficiência em relação ao que a gente tinha antigamente muito maior para o Estado. Então, um dos pontos em relação à questão dos servidores. Em relação ao problema do Estado, é que o Estado não tem uma política de controle de estoque. No caso da CAERN, que se desperdiça metade, no Estado onde quase 100% do território, a gente teve 92% dos municípios do Rio Grande do Norte em colapso hídrico. Ou seja, sem água na torneira. E quando tinha, era utilizando volume morto. E se desperdiça 50% de água
aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, o que, é que a gente vai fazer? Adotar uma política de controle de estoque. Essa é a realidade da água, mas a gente poderia citar lá de Macaíba do SAMU. E a professor Herbert Viana, é meu coordenador do programa, ex-executivo da Vale do Rio Doce e professor da UFRN, e ele disse que chegou lá e começou a observar a situação, aí disse, onde estão as planilhas de controle das ambulâncias, quase tudo quebrada. Aí foi isso, não, a gente não faz controle não. O consórcio estadual lá, né? Então, essa é a realidade do estado do Rio Grande do Norte. Não existe um software, um programazinho simples, que as pessoas usam em qualquer loja para ter um controle de entrada e saída. E isso vai gerando um desperdício. Então, a gente vai ter um controle automatizado através de um software, de um programa de computador, e a gente, com o código de barra, vai saber onde foi investido cada centavo, cada cotonete que for comprado pelo governo do estado, cada gás, cada seringa, vai ter o controle total. Quanto custou, para onde foi e quando ele foi utilizado. Parece ser uma coisa assim extraordinária para a administração pública, mas é a realidade em qualquer pequena loja da menor cidade do estado do Rio Grande do Norte. Quem não se organiza, quem não planeja, quem não tem controle, não evolui, não cresce, não sai do lugar. Então a gente vai passar a ter controle de estoque, de entrada e saída de cada centavo que foi investido no estado do Rio Grande do Norte. Pergunta de Roberto Serquis. Uma das metas indicativas do Mais RN é o modelo de governança. Que forma diferente de fazer política, citado no início da sua apresentação, o senhor pretende implantar? Obrigado pela pergunta, Roberto. É diferente, como eu disse na resposta anterior, para a política que é praticada no estado do Rio Grande do Norte. Né? Vai ser uma política que é praticada na iniciativa privada. É uma política de controle de despesa. Saber quanto foi gasto, como foi gasto e direcionado para as prioridades que nós apresentamos no nosso programa de governo, que não diverge, né, do que é apresentado aqui no Mais RN. Essa vai ser o primeiro ponto. O segundo ponto, talvez a pergunta seja em relação ao relacionamento com os outros poderes, por exemplo, com a sociedade civil organizada. Vai ser um relacionamento democrático e republicano, como é a nossa postura. A gente, se Deus quiser, vai ter uma presidente da República, vai ter senador eleito, conforme as pesquisas mostram, e a gente vai ter credibilidade para conversar com os poderes de forma republicana, mas colocando o interesse público, o interesse comum, acima dos interesses pessoais e corporativos e partidários, que é o que a gente vê atualmente. Pergunta de Eider Dantas, Sindicafé. Sabemos que as micro e pequenas empresas são as molas propulsoras da economia, porém não recebem os incentivos que as médias e grandes empresas recebem. Como o senhor pretende equalizar essa distorção? Obrigado pela pergunta, Eider. Um dos pontos que eu citei na fala inicial é a questão da justiça tributária. Se as micro e pequenas empresas elas geram 85% dos empregos do estado do Rio Grande do Norte, há quem diga que chega a 90% do Brasil, exatamente. Então, é justo que elas também sejam contempladas com justiça tributária. Se é uma microempresa, ela não pode ter uma mesma tributação semelhante à Microsoft, se ela quisesse implantar o adubo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, a microempresa ela precisa ter esse incentivo primeiro fiscal e depois ela precisa ser contemplada nos programas de renúncia fiscal de acordo com os setores que existem no estado do Rio Grande do Norte. A gente não pode ter renúncia fiscal para quem já tem tudo. Nós temos que ter renúncia fiscal
principalmente para a micro e pequena empresa, até mesmo porque a probabilidade dela deixar o nosso estado é muito menor do que uma multinacional. Pergunta de Soares, da FIER. Quais as providências serão tomadas para combater a violência no Estado? O problema da violência no Estado é que a gente não tem... O pessoal fala muito do crime organizado. O governador até transformou numa mega facção. Eu conheço bem, o servidor da FUNAC conhece bem a estrutura do Estado. E o que a gente é um Estado desorganizado. Eu mostrei pelos dados ali. O governo que investe durante o ano inteiro R$5.000 na PM, passa 13 anos sem recompor o efetivo, é a maior demonstração. Então, o Rio Grande do Norte, antes de ter um crime organizado, ele tem um Estado desorganizado que é propício à organização do crime. Ele vai entrando ali nas brechas da ausência do Estado. Então, a primeira coisa é recompor o efetivo e criar um sistema integrado para informações. A gente colocar os salários dos PMs em dia, valorizar a carreira e depois passar para um processo de informatização. Criar o Conselho Estadual de Segurança Pública, que vai fazer um trabalho de levantamento de todas as informações, vai ser um banco de dados informatizado com todas as informações relacionadas às ocorrências policiais do Estado, de forma que o delegado não precisa mandar um ofício para a PM para saber uma informação, ou o delegado, da mesma forma, precisa mandar um ofício para, aliás, o comandante precisa mandar um ofício para a Polícia Civil, não, ele vai ter acesso diretamente às ocorrências, de Guarda Municipal, agente de trânsito e Polícia Civil e Polícia Militar. E também correr atrás para tentar integrar com os sistemas da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Então, trabalhar de forma inteligente, articulada, retomar os investimentos. E uma das coisas que a gente vai fazer vai ser o fundo de reaparelhamento. Então o Corpo de Bombeiro já tem. Quando você paga a taxa fixa, vai para o Corpo de Bombeiro para manutenção. E a gente vai criar o fundo de reaparelhamento que vai ser o seguinte: a pessoa vai fazer um evento de grandes proporções. E aí ela precisa da PM. Aí é justo a gente tirar a PM da rua para o evento dessa pessoa? Então a gente vai fazer o seguinte: vai criar um fundo que a pessoa vai pagar uma taxa, como pagou a pizza, e essa taxa vai ser para justificar. Não, a gente vai precisar pagar diária operacional. Então vai sair desse fundo, a gente vai precisar trocar viatura. E aí, com a política de controle de estoque e ao mesmo tempo você tendo um fundo para manutenção da PM, o município quer utilizar a PM para vigiar a feira, porque o município não tem guarda municipal. Ela vai ter que pagar essa taxa. Não é justo que a gente coloque numa cidadezinha do interior 10 policiais numa feira, fiscalizando se a barraca está nos padrões do Código de Costura do município, enquanto podia estar resolvendo a ocorrência policial. Então vamos criar o fundo de reaparelhamento das polícias. Isso só para concluir, então informatizar a gestão e adotar o TCO pela PM. O TCO é para crimes considerados leves. Aí eu pergunto a vocês, é justo que uma viatura com a equipe de policiais fique numa delegacia de polícia civil 6 horas esperando para fazer um TCO de uma briga de vizinhos, ou de uma briga de bar, com lesão leve ou até sem lesão corporal? Não é justo. E aí qual é a saída? Igual a pessoa hoje em dia que faz a leitura de água, não sai na hora. Lá em Santa Catarina é assim. A PM mesmo faz os TCOs. Ah, tá aqui, tava brigando esses dois aqui. Pronto, mas aqui não vai ser dispensado de todo jeito. Cara, a complexidade do sistema penitenciário, hoje você vai botar 2 pessoas discutindo no bar, nenhum dos dois estava armado, os dois estavam bêbados para ficar preso, sem ter vaga. Não é o que acontece. Então, a gente adotar o TCO eletrônico, na hora a pessoa já é informada, é feito o TCO, e lá em Santa Catarina sai em 26 minutos, a viatura já está livre para ir atender outras ocorrências. Então são medidas assim, trabalhando de forma integrada com outras políticas públicas, que a gente vai resolver a situação da violência. E aí vamos estabelecer uma meta, reduzir em 50% a taxa de homicídios, que eu vi que coincide com a ideia proposta por vocês, que é o que foi praticado também no Pernambuco através do Pacto pela Vida, que acabou por falta de investimento, depois não seguindo adiante. Então vamos adotar essas medidas, trabalhar de forma articulada e planejada
para superar esse gargalo que é a violência. Pergunta do professor Geraldo Júnior, do IFRN. Quais as suas principais metas para a educação do Rio Grande do Norte? Geraldo Júnior, que é nosso pré-candidato a deputado estadual e é natural de Acari também. Que a gente falou agora há pouco. O Rio Grande do Norte tem um problema sério, que é, aliás, tem dois grandes problemas relacionados à educação. Um dos problemas é o IDEB do ensino médio, que é extremamente defasado. Outro é a nossa taxa de analfabetismo. A gente tem o dobro da média nacional. Isso reduz a competitividade do estado do Rio Grande do Norte. E a gente fala em competitividade econômica, mas isso influencia em outras áreas. A pessoa sem instrução tende a cuidar menos da saúde. Então aumenta o gasto, o investimento em saúde, né, onera mais a saúde do estado. E outros aspectos também. A pessoa não tem condições de ter uma carteira de motorista, dirige irregularmente, pode causar mais acidentes. Então tudo isso vai criando uma soma de fatores para a economia e o orçamento do estado do Rio Grande do Norte. Então um dos pontos é reestruturar a rede de educação do estado, o estado priorizar o ensino médio, porque hoje tem um conflito, algumas cidades têm uma briga do estado, o estado querendo manter a escola fundamental, que não é responsabilidade dele, e ao mesmo tempo que está fechando a escola de ensino médio, que é a responsabilidade dele. Então definir as nossas prioridades, olha, a responsabilidade do estado do Rio Grande do Norte é com a educação de ensino médio. Então vamos priorizar o ensino médio, criar uma política para resolver esse problema do analfabetismo e ser um parceiro dos municípios na educação fundamental, mas sem querer competir com os municípios nesse aspecto. E aí entra alguns pontos, que é criar a prova RN, que é uma prova no estilo da prova Brasil, do estilo do Enem, mas que seria aplicada em outra época. Para o Rio Grande do Norte seria um exame interno, para o Rio Grande do Norte saber o nível dos seus professores e também dos seus alunos. E dessa forma a gente ter condições de mensurar o nível e ir adotando políticas de correção para que o nosso IDEB ele vá subir. Então, como tem a prova Brasil, para analisar o IDEB e os índices, a gente adotar um sistema também de avaliação interna no Rio Grande do Norte para definir a nossa política de prioridades para o nosso estado. Porque esse modelo de ensino médio integral e de ensino fundamental integral que está fazendo, isso aí é só uma máquina de gastar dinheiro. Você não investe, não tem profissionais efetivos, você não tem, então logo são bolsistas que às vezes não tem nem instrução superior, você não tem infraestrutura adequada, mas está gastando dinheiro com a educação integral. Ou seja, a gente pegou uma escola ruim e deixou o aluno 8 horas dentro dela. Então a gente tem que combater esse tipo de prática e garantir que a escola pública estadual ela seja boa e, associado a isso, a gente adotar uma política de redução do analfabetismo em 50%. Para ficar na média nacional ainda do analfabetismo. Não é para passar, não. Para a gente ficar feio na foto ainda, que a gente está horrível. Então a gente vai adotar uma média que é ousadíssima, mas que só vai fazer a gente ficar feio na foto. Hoje a situação em educação do Rio Grande do Norte está horrível. Presidente, eu vou fazer agora a última pergunta e após responder o senhor já fica liberado para fazer suas considerações finais. Pergunta de Milton França, do movimento Mangue Vivo. O senhor apoiaria um complexo portuário mais ecológico e maior, usando principalmente as áreas degradadas, que atenda todas as demandas de escoamento e recepção de cargas do RN e necessariamente tenha de adotar e manter um parque e reservas de mangue adjacentes? Obrigado pela pergunta, professor Milton. Como eu disse, a longo prazo, e pensando na questão da geração de commodities, mas também de trabalhar outros aspectos, eu vejo estratégico, até por não ter uma ponte no meio, o porto de Caiçara São Bento, por conhecer as condições geológicas da área, né? Então eu vejo com grande capacidade. Claro que ninguém vai abandonar o porto de Natal. Então se pensar, o porto fica numa zona de proteção ambiental, tem um potencial turístico, fica num bairro extremamente importante do ponto de vista turístico, histórico, de valoração histórica, que é o bairro da Ribeira. E o que a gente propõe, claro que também é uma política para médio e longo prazo,
é o que foi feito em Porto Madeiro, lá na Argentina. Eu conheci ano passado e era um bairro numa situação pior do que o bairro da Ribeira, e hoje o mundo inteiro quer conhecer Porto Madeiro, porque se tornou um bairro moderno, se tornou um bairro que atrai o turista, o seu bairro mais histórico de Buenos Aires, ao mesmo tempo que é um bairro totalmente conservado e moderno que atrai o turista. Então é a gente lutar, existe já verbas do Pacto Cidade para o município de Natal, e a gente lutar para fazer esse processo de restauração do Centro Histórico de Natal, da regulamentação da Zona de Proteção Ambiental número 8, aí está associado ao Forte dos Reis Magos, e tem o porto, e a gente construindo o porto de Caiçara São Bento, a gente vai precisar dar uma nova destinação também para o porto de Natal, para intensificar o turismo no Centro Histórico de nossa cidade. O turista e o brasileiro precisa saber que Natal é uma cidade histórica, que tem um centro histórico e que em nada deixa a desejar para as outras cidades do Brasil. Então, o meu agradecimento. O tempo eu pensei que era muito tempo para falar, mas o tempo nem deu para falar tudo que a gente tinha para falar, mas é isso. É muito bom saber que tem pessoas preocupadas com a agenda de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte, e nós seguiremos nessa luta por um Rio Grande do Norte que seja justo, que as pessoas não precisam andar com medo, que o empresário possa investir porque sabe que tem segurança jurídica e econômica no Estado, que o trabalhador sabe que pode trabalhar, pode prestar o seu serviço, que no final do mês vai receber o seu salário, e um Rio Grande do Norte que seja vanguarda, não dos péssimos índices, não uma vanguarda do atraso, mas seja vanguarda em boas práticas, boas experiências e no desenvolvimento de forma planejada e sustentável, que é o sonho que todos nós lutamos e vamos seguir lutando por ele. Muito obrigado a todos. A Fierre, em nome do seu presidente, Michel Amaro Salles de Araújo, agradece ao candidato pela participação e a presença de todos. E já aproveita para convidar para a próxima sessão do Fórum Caminhos do RN, hoje à tarde, a partir das 15 horas.